Olá pessoal, muito boa noite. É um enorme prazer, mais uma segunda, estar com você que acompanha o nosso Papo Cabeça. Sempre dia de segunda-feira, batendo esse bate-papo com convidados especiais, convidados que vão somar com a nossa sociedade e somar com o nosso conhecimento, principalmente quando o papo é cabeça. Você que está chegando agora, gostaria de pedir o seu compartilhamento. É muito importante o seu compartilhamento para que mais pessoas venham ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Beleza, pessoal? De informação, de caráter e informação. Lembrando vocês que essa é a última semana que nós fazemos a nossa transmissão na nossa fanpage. Como eu disse, vai continuar tendo conteúdo de qualidade para você, mas nós vamos fazer pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, gente. É muito simples. Nosso Papo Cabeça, você vai colocar Nosso Papo Cabeça, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Toda vez que chegar uma notificação, toda vez que nós entrarmos ao vivo, vai chegar a notificação para vocês, porque é muito importante para o nosso crescimento. Você que está chegando agora, vai compartilhando com a gente. Pessoal, hoje quem está com a gente é o Wilson Marques Paz, ele que é o presidente do IPREVITA, beleza? Previdência do município ali de Itapimirim. Ele vai falar um pouquinho para vocês detalhadamente. Wilson, muito boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Papo Cabeça. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando agora ao vivo. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade. E será um prazer falar sobre o IPREVITA, que é o nosso Papo Cabeça de hoje aqui. Eu acredito que todos vão gostar. Wilson, pessoal, não deixa de compartilhar não. Nós falamos no nosso canal no YouTube, mas continue compartilhando. O Wallace já chegou com a gente, o Wallace de Souza aí demais está com a gente, o Elton Silva também está com a gente, tem uma turma boa acompanhando a gente. Não dá pra gente interagir com todos os comentários, mas nós vamos bater um papo muito legal aqui com o Wilson Marques. Wilson Marques, quando começou a sua trajetória como servidor público? Você que é servidor do SAI de Itapimirim, fala para nós um pouquinho da trajetória do Wilson, quem que é o Wilson e a família de Wilson, que é bom apresentar, né? Então vamos lá, Thiago. Eu sou do interior de Itapimirim, né? Sou natural de Itapimirim, criado em Itapimirim. Aos 12 anos vim morar em Marataízes, naquela época ainda era o município de Itapimirim. Trabalhei 4 anos no cartório de Valmeri, saudoso Valmeri Borges da Hora. E em 1990, dia 1º de agosto até... Bom falar isso, amanhã eu completo 33 anos de SAAI, uma autarquia que é um exemplo, né? Já foi e continua sendo um exemplo de administração, onde eu aprendi muito. Então eu tenho 33 anos de serviço público no SAAI como servidor público. Casado, com filhos? Sou casado com a Magda Cristina, sou casado há 30 anos, tenho uma filha chamada Thaís, 22 anos, a quem eu deixo aqui um beijo para as duas aqui. Podemos dizer que você fez um casamento com o SAAI, que tem a cidade, quase a mesma época do casamento, né? Se não fosse SAAI, não teria casado às vezes, né? Que a gente precisa ter renda, né, para poder sustentar uma família. E graças a Deus hoje o SAAI tem me dado todo esse suporte. Gente, tem Marciano Dutra acompanhando a gente direto de Cabo Frio, o nosso público. Marciano, fica com a gente na live, que esse convidado, como os outros que a gente chama aqui também, são referência para nós, principalmente quando nós temos... o IPREVITA, que vocês vão saber o que é o IPREVITA como referência a nível estadual, a nível nacional, quando falamos de previdência. Wilson, trajetória no SAAI de Itapimirim, começou a sua caminhada. A família, né, que é a base de tudo. Muito boa noite, Caroline, que está com a gente aí também. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para você que é muito importante para o pessoal te conhecer melhor. Dentro do SAAI de Itapimirim, você teve algumas funções importantes, né? Adquiriu um conhecimento vasto ali, quando assumiu algumas responsabilidades maiores, né? Dentre essas eu lembro no transporte, esse trabalho excepcional que você fez com toda a frota ali. Fala um pouquinho dessa história para o pessoal saber aí. Quando eu entrei no SAAI, em 1990, eu comecei na seção de material e patrimônio, né, e almoxarifado. Trabalhei com a nossa saudosa Agnes Tereza, que também foi um aprendizado muito grande com a Agnes. E em 97 surgiu a oportunidade de assumir a seção de serviços gerais de transporte. E até lá eu fiquei até 2005 como chefe da seção de serviços gerais de transporte. Houve aquela turbulência política, né, de perseguição.
fui encaminhado para a prefeitura, né, cedido, fiquei 6 meses lá, também na área de transporte, fizemos um excelente trabalho, e com o retorno de Sou Diniz como diretor-presidente, como presidente do SAAI, eu voltei para a seção de chefe da seção de serviços gerais, fiquei até lá até 2012, quando eu fui passado por Iprevita. Nesse período que você passou lá no SAAI, fazendo esse trabalho, foram várias gestões, né? 97? Foram, de 97 a 2005, então tem um bom tempo. E depois de 2006 até o ano de 2012, né? Eu tive, graças a Deus, um apoio muito... Paulo Fernando aqui, fica aqui a nossa boa noite a Paulo Fernando, que é o meu conselheiro profissional, um exemplo de pessoa, então eu levo muito do conhecimento dele, do aprendizado que eu tive com ele, a quem eu agradeço muito. E a equipe, né, a diferença de todo o trabalho não é você sendo chefe, é você ter uma equipe que trabalha junto com você. Então eu tive uma equipe muito boa, o pessoal, motorista, então hoje eu só tenho que agradecer esse pessoal todinho. Pessoal, o Alessandro está com a gente, Souza aqui também, ele dá uma boa noite, o Wilson Marques, grande amigo. O Alessandro, que nós vamos ter uma pauta ainda esse ano com a questão do esporte, aí ele que é corredor aí em Itapemirim, ele que tem uma equipe, faz parte de uma equipe, deixou uma boa noite muito legal para você aqui com todos. Obrigado, que acompanha a gente. Alessandro Souza, mandando um abraço para Alessandro, para Marciano e a todos, a gente abre esse espaço. Importante, gente, compartilhar o nosso vídeo. Sempre toco nessa tecla para que mais pessoas venham assistir. Coloca o dedinho aí, tá? Se inscreva no nosso canal e segue a gente também no Instagram. Wilson, eu gostaria de falar um pouquinho, pessoal, deu para conhecer um pouquinho quem é o Wilson Marques. Quem te conhece sabe do seu caráter, da sua conduta, da sua condução, tudo que você dá fazendo, você dá o melhor, né? Tenta dar o melhor para poder buscar resultados positivos. Quando surgiu essa oportunidade de presidir o Iprevita? Rapaz, foi bom lembrar, cara. Hoje eu estou lá graças ao nosso amigo Bolão, Luiz Cláudio, chefe da seção de recursos humano lá do SAAI. Na época, eu entrei como conselheiro em 2001, fui até 2005, 2004. Em 2005 teve uma nova eleição. E 2005 era aquela época turbulenta que teve Itapemirim, aquela perseguição em cima do SAAI, aquelas pessoas querendo privatizar o SAAI. E nós, servidores do SAAI, sempre batemos de frente com quem estava na gestão, com quem estava como prefeito naquela época. Surgiu a eleição, né? Como você sabe, a eleição do Iprevita são os conselheiros que escolhem o seu presidente e ninguém queria ser o presidente. Ninguém, todos os eleitos não queriam, não tem, eu não quero. Aí Bolão falou assim, não, só tem uma pessoa aqui que tem condições de assumir o Iprevita, confio muito nele, e é o Wilson. Então, a partir dessa data aí, todos... E eu estou lá até hoje, né? Já estou no meu 5º mandato. A gente tem eleição de 3 em 3 anos, inclusive nós estamos no processo eleitoral. Se tiver oportunidade, no final, que eu quero falar um pouquinho sobre as eleições. Então, eu estou lá, tem sido reconduzido nesses anos, nesses 5 mandatos. Estou desde 2005 e hoje nós estamos em 2023, então são 18 anos como diretor-presidente do Iprevita. Gente, chegou aqui um convidado muito especial, inclusive teve uma participação no último nosso Papo Cabeça, que foi Paulo Sérgio Toledo Costa, mais conhecido como Paulinho, ele que é presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Grande abraço, Paulinho, para você. Muito obrigado. Outras participações virão. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E manda um abraço para o Wilson aqui, para o Iprevita, né? Deixa eu aproveitar, então, que eu não tive essa oportunidade de agradecer ele ainda ao vivo. O Paulo, ele fez uma moção de aplauso para o Iprevita em razão da certificação que todos os servidores, conselheiros tiveram no início agora do ano, né? Uma certificação que é exigida. De 26 membros da estrutura hoje do Instituto, de 28, 26 tiveram a certificação. Então, o Paulinho aqui, né, conhecido Paulinho, obrigado pela moção de aplauso, e você sabe que pode contar com o Iprevita, assim como eu espero também, o Iprevita espera contar muito com a Câmara e com os vereadores. Pessoal, tem uma turma boa, Rosiane Siqueira acompanhando a gente. A minha esposa hoje está me dando essa oportunidade, está assistindo também o nosso Papo Cabeça. Todo mundo sabe o processo que nós estamos passando aí, tendo o apoio de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. E é muito bom ter a nossa família acompanhando o nosso trabalho,
como meu filho também trabalha na nossa produção, na produção do nosso Papo Cabeça. É muito legal trabalhar assim num ambiente familiar. Milton Moreira coloca o Wilson, referência nacional. Forte abraço, meu amigo. Milton Moreira, desculpa. Milton Moreira. Rosiana Toledo está com a gente também. Boa noite, Rosiana. Boa noite a todos aí que estão com a gente aí acompanhando. Gente, compartilha. Genilson Marvila está com a gente também. Grande Genilson, servidor nosso do site Itapimirim. Está com a gente acompanhando. Muito obrigado, Genilson, por sua participação. Chegando aí, se puder dar um compartilhamento, é importante. Eu gostaria, Wilson, nesse momento, de pedir que você explicasse para o nosso público o que é Iprevita. Nós temos falado aqui sobre o tema. Eu gostaria que você explicasse direitinho como que foi a fundação do Iprevita, em que ano? Na verdade, a gente tem que separar, né? O pessoal às vezes faz confusão. Nós temos o regime próprio de previdência social e nós temos o Iprevita, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipal. O regime próprio de previdência social do município de Itapemirim foi criado quando da edição do Estatuto, quando foi criado o Estatuto. Só que desse período de 1990, quando foi criado o RPPS, somente em 2001 que o Iprevita foi criado. E ele entrou em funcionamento no mês de maio ou junho, entendeu? E ele foi criado para quê? Para poder administrar o regime próprio de previdência social do município. É uma autarquia municipal, tem autonomia administrativa e financeira, não há ingerência política, que é muito importante, né? Com todo respeito às autoridades que nós temos vários órgãos de fiscalização, principalmente a Câmara Municipal, o Ministério Público, a Tribunal de Contas, Secretaria de Previdência, e a gente tem cumprido essa risca, não deixar a política entrar dentro do Iprevita. Hoje, Tiago, para você ter ideia, nós somos um dos poucos RPPS, poucos institutos que a gestão é feita por servidores efetivos. Nós, dentro do Iprevita hoje, a eleição, né, que a gente vai falar, como é que é? Os servidores escolhem os conselheiros, fiscal e administrativo, e os conselheiros eleitos escolhem os seus diretores. Nós somos 3 diretores. Hoje sou eu como diretor-presidente, nós temos o diretor administrativo e financeiro Alexandre Rocha, que é servidor da prefeitura, e nós temos como diretor previdenciário o Zé Carlos, que é servidor do SAAI. Então, o Zé Carlos está comigo desde a criação, nós estamos juntos, o Alexandre chegou para reforçar o time em 2018, substituiu a nossa querida Cremilda, a Alda Maria, nossa querida Cremildinha, que hoje é um exemplo, tem 50 anos vai fazer 50 anos de serviço público. Então, eu agradeço muito a ela. E é importante destacar como que o Iprevita foi criado. Foi criado por servidores comprometidos. Todos os RPPS, todos os institutos foram criados com déficit, com dívida, entendeu? Porque não tinha dinheiro ainda em caixa. Nós começamos em 2001. Então, a importância dos servidores, dos conselheiros daquela época que foi criado, eles colocaram em mente que nenhum servidor ia receber jeton, gratificação pelo exercício da função, seja ele diretores, seja eles conselheiros. Os conselheiros continuam até hoje, e os diretores passaram a receber um jeton, uma gratificação, que hoje corresponde aí 1/3 do jeton do salário de secretariado, de 2018 para cá. Entendeu? Foi uma pressão, nós como diretores não queríamos, porque isso seria um chamariz para aquelas pessoas que não têm um compromisso com o Iprevita, mas nós fomos obrigados a aceitar, porque foi uma decisão do colegiado, dos conselheiros, nós levamos isso na Câmara, chegamos na Câmara, os vereadores reconheceram isso, o prefeito na época também reconheceu isso, então hoje a gente está recebendo essa gratificação aí, mas não era o principal. Então o Iprevita, cara, você falar aqui comigo, não fica aqui a noite toda falando, mas ele foi criado exatamente para administrar o RPPS. E olha que legal, tem uma participação de Mário Júnior, ele coloca: boa noite, estamos presentes assistindo do Previcob de Conceição da Barra, Espírito Santo. Só gente boa. Só gente boa, gente comprometido em cuidar com o futuro do servidor, né? É o principal objetivo dos RPPS. Servidor público. É importante, gente, essas pessoas com comprometimento, porque toda vez que... penso eu, estou falando assim agora, vou fazer um comentário particular. Você é servidor público, você tem uma previdência séria,
que está cuidando do seu futuro. Eu acredito que é uma tranquilidade enorme do cara executar suas funções, trabalhar, como tem servidores aí de 40 anos, 50 anos, com essa segurança, que é o futuro do servidor, não é isso, Wilson? Com certeza. Eu acho que a gente trabalha para um dia a gente aposentar, e aposentar bem. E esse é o objetivo do IPREVITA. Então, é um compromisso nosso hoje, não é só do Wilson, é o comprometimento de todos os conselheiros e diretores, servidores que lá estão, é fazer o melhor dentro da lei, que manda a lei, entendeu? Tanto é que a gente é um órgão hoje respeitado não só no município, mas no estado e a nível nacional. Um comentário aqui importante também do Janes Luiz Carneiro coloca: boa noite, Thiago. Wilson, gostaria que você perguntasse ao Wilson como foi sua escolha para presidir os RPPS do Estado e uma boa noite. É o comentário de Janes. Janes, já vamos fazer essa pergunta, ele vai falar direitinho para nós aqui. Muito obrigado pela participação. Guarda essa pergunta de Janes, que antes de o Wilson a gente adentrar e continuar, porque nós vamos falar também da eleição do IPREVITA também agora, que está na iminência aí, mas eu queria falar para vocês da ViaSul Internet. Aqui, ó, no lado aqui, ó, direito do seu vídeo, tá? Do lado direito do seu vídeo, aparece aí para vocês a ViaSul Internet. Eu tô aqui com os pacotes na mão, você que quer contratar a ViaSul Internet, 100 megas, apenas R$ 66,90. 300 mega, R$ 86,90. 600 mega, R$ 111,90. Pessoal, um diferencial da ViaSul Internet é o seguinte, eu vou falar para vocês. O suporte técnico da ViaSul. Tem várias empresas indo para Marataízes, Itapimirim, mas olha, o índice de satisfação dos clientes da ViaSul é um alto índice. Eu, particularmente, antes do nosso Papo Cabeça, antes de dessa parceria, eu sou cliente da ViaSul há 15 anos. Eu passei do rádio para cabo, depois fibra ótica, e nós estamos aí com essa qualidade de suporte. Então, se você quer contratar, você segue a ViaSul no Instagram, esse sinal aí que está chegando para você top de upload, que é de envio, a ViaSul está nos dando esse sinal. Beleza? Então, fique aí, quer contratar a ViaSul, entre no Instagram e entre em contato com a ViaSul nas redes sociais, você procura e você encontra. A Maria da Penha está acompanhando a nossa transmissão. Muito boa noite. Você sabe quem que é a Maria da Penha, Will? Nossa amiga lá de Viana. Amiga de Viana, em especial. Essa Maria da Penha aqui é minha mamãe, está assistindo a gente de Itaipava. Tem um nome bom também, né? Eu pensei Maria da Maria Penha. Isso, dentro dessa correria, né, de previdência, muitos parceiros, né, a nível do estado, muitos amigos que acompanham a gente. Vitor está com a gente, Vitor Moreira também, manda um grande abraço para esse colega de trabalho, Vitor Moreira, mandando um abraço para você. Fábio Belém e todos que estão acompanhando a gente aí. Pessoal, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas venham ter acesso. Wilson, o IPREVITA agora, nesse momento, ele está na iminência de eleições, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho das eleições do IPREVITA e quais cargos, no caso, compõem essa votação. As pessoas que estão ali querendo dar a sua contribuição, que já está tudo ocorrendo, né? Estão participando desse pleito aí para poder estar cuidando da nossa IPREVITA. Fala um pouquinho pro pessoal aí como que funciona. Tem muito servidor acompanhando a gente aqui também. Não, até bom a gente falar isso, porque a eleição já começou desde o início de abril, que a gente criou uma comissão para poder dar total transparência, entendeu? São 5 servidores, essa comissão, 2 servidores da prefeitura, 1 servidor da Câmara, 1 servidor da autarquia SAAI e 1 servidor do próprio Instituto, que comanda esse processo, eles que são responsáveis pela coordenação dos trabalhos. O processo de inscrição já foi encerrado, né? Nós tivemos 21 inscritos para o Conselho Administrativo e 14 ou 15 para o Conselho Fiscal. Só que a gente está com uma situação, Thiago, até é bom a gente aproveitar esse momento aqui. A eleição hoje saiu uma decisão ontem, ou sexta-feira, do Tribunal de Justiça, que suspendeu as eleições do IPREVITA. Por que suspendeu isso, pessoal? Nada contra o processo, está errado, tem uma candidatura. Todos aqui sabem que nós temos, em 2017, através da Lei Complementar 201,
o município transpôs os agentes de saúde para ser segurado do Iprevita. E nós sempre acolhemos eles, até hoje eles continuam contribuindo para o Iprevita, só que o Tribunal de Contas, né, entendeu que esses servidores não poderiam estar como segurado do Iprevita. Então, no início da eleição, a gente já preocupado com isso, nós passamos toda essa informação e nós, através da comissão, orientamos a comissão para vedar a participação desses servidores a participar da eleição. No primeiro momento, o juiz aqui local da comarca de Itapemirim indeferiu, né, o mandado de segurança impetrado pelo sindicato. E hoje, né, eu recebi a notícia, inclusive já marquei uma reunião com a comissão eleitoral para quarta-feira às 14 horas para a gente tratar isso. A eleição está suspensa. Então, a gente vai analisar, o nosso jurídico já foi acionado. Deixar bem claro aqui que nós do Iprevita, sempre defendemos a inclusão desses servidores como segurado do Iprevita. Nós sempre tivemos à disposição, nós sempre fizemos reunião com eles, nós estivemos no Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas ainda insiste em dizer que esses servidores ainda continuam não podendo ser segurados. Mandou voltar para ele ser segurado do regime geral, mas existe várias circunstâncias, o processo ainda não foi modulado e tanto é que a gente obedeceu à determinação legal do Tribunal de Contas. O juiz aqui também acompanhou, mas o desembargador hoje, lá através do Tribunal de Justiça, indeferiu e suspendeu as eleições. Mas a gente espera realizar, nós temos que realizar eleições esse ano ainda, porque o ano que vem, né, o mandato nosso termina agora, dia 31/12/2023, e a gente não pode ficar sem direção no Instituto. Mas eu acredito que a gente vai resolver isso aí o quanto antes. Espero que a decisão seja mantida. Nós queremos servidores seletistas, até pelo princípio do equilíbrio atuarial que a gente fala, do equilíbrio, ter mais servidores ativos para de aposentar, né? Tem que equilibrar. Então, a gente são uma massa de servidores novos, mas a gente não vai, como eu falei no início aqui, a gente não vai desrespeitar a decisão judicial, a gente cumpre e sempre cumpriu. Aí, pessoal, você vê a responsabilidade que está à frente do Iprevita como presidente, juntamente com todos que compõem ali, né, que cuidam disso. Não é à toa que Milton Moreira coloca Alexandre e Zé Carlos fazem com um trio, Alexandre, Zé Carlos e Wilson, um trio top das galáxias na gestão do Iprevita. Isso aí é reconhecimento de um trabalho. Então, é o que o Wilson colocou também para nós, né? Responsabilidade. A lei está para ser cumprida, né? É claro que o interesse do Iprevita é que essas pessoas que sejam participantes ali, tenham direito, porque no caso tem direito a voto, né? Tem direito a participar. A voto e ainda se candidatar. Então, quanto mais gente concorrendo, melhor para a gente, mais opções. Pegando o comentário aqui do Ronan Dalmargo, boa noite, um grande abraço para o Wilson, nosso presidente da CIP. Que honra para nós termos um servidor do município de Itapemirim, presidente da CIP. Fala para nós um pouquinho da CIP. Primeiro agradecer o Ronan aí, o Mário, né, o Milton, grande amigo nosso aí a nível nacional lá da Paraíba. Eu tenho que agradecer o pessoal da CIP que me colocaram lá, né? A CIP hoje, né, nós estamos comemorando também 25 anos de criação da CIP e eu estou como presidente desde 2019. Eu estou no meu terceiro mandato como presidente da CIP, mas sem o apoio dos meus colegas eu não estaria hoje aqui. Então, se eu fosse citar todos eles aqui, eu seria injusto, que são 3 mandatos. Agradeço a primeira oportunidade que eu vim como presidente da CIP, coloquei meu nome à disposição e a gente tem feito, né, em conjunto aí com os nossos conselheiros, os demais membros da diretoria, com a nossa secretária Kátia, Carol, a gente tem feito um trabalho diferenciado, um trabalho hoje que é reconhecido a nível nacional, tanto é que logo que assumi a CIP, recebi o convite do presidente da BIPEM, o João Figueiredo, para poder fazer parte da Associação Associação Brasileira de Institutos Estaduais e Municipais, onde ocupo o cargo de vice-presidente da região Sudeste. Também tive a oportunidade de fazer parte do CONAPREV, que é o Conselho Nacional de Previdência, onde que todas legislações, todas as mudanças na legislação previdenciária a ser encaminhado para o Congresso, o presidente tem que passar nesse CONAPREV, é até uma sugestão, e me corrija se eu estiver aqui meio equivocado aqui, mas é isso, a CIP me deu, né, primeiro o Iprevita, né, cara, o trabalho que a gente fez
a gente conseguiu chegar na CIP e hoje a gente está na Associação Brasileira. Muitos me perguntam, muitos ainda não sabem que a gente não é de divulgar, entendeu? Você pode acessar o meu Instagram, o Facebook. Então, a gente... Não sou mineiro, mas eu convivo com muito mineiro. Quietinho, acho que não, isso é bom. Pessoal, é o que o Wilson falou. Eu sempre acompanho o Wilson, tenho ele como uma referência, como profissional, como servidor, tá? Sempre acompanhei ali. Quando eu cheguei ao SAAI, ele já estava saindo para o Imprevita e hoje eu agradeço a Deus por ter ele lá nos representando, que é uma pessoa super séria à frente do Imprevita, juntamente com os outros que fazem um trabalho lá transparente. Quero mandar um abraço para Maurício Moreira, que está acompanhando a gente. Tem bastante servidor acompanhando a gente hoje. Muito obrigado pela participação. Carol Paixão coloca: o Wilson é um exemplo para mim, como pessoa, como profissional. Parabéns pelo seu sucesso e parceria. E vamos para frente. Quem é essa Carol Paixão que coloca esse comentário? Carol, cheguei a citar o nome dela aqui, né? A Carol, a Cátia, mas a Carol é nossa assessora de comunicação da CIP, entendeu? O trabalho é uma pessoa que eu agradeço, como eu agradeço a Cátia, agradeço todas as pessoas que tiveram à frente da CIP. Nós tivemos presidentes lá, o Augusto, a Tatiana, o Adeval, o Erickson, foi que eu peguei o Hélito. Então, eu peguei essas pessoas, fiz uma mistura e a gente está dando continuidade, um pouquinho de cada um. E todos eles estão comigo hoje. Para você ter ideia, eu tenho o Augusto, é o meu assessor direto hoje da CIP, tem a Tatiana como minha vice-presidente. Então, é dar continuidade, é o que a gente procura fazer, dar continuidade. Pessoal, vamos continuar esse bate-papo, mas pedir novamente você, nós temos na nossa fanpage que está fazendo essa transmissão, quase 8 mil, 7.600 seguidores. Eu gostaria que você, por favor, fosse no nosso YouTube, se inscrevesse no nosso canal, porque nós vamos transmitir a próxima transmissão, nós vamos fazer pelo YouTube. Para quê? Para dar comodidade, você quer colocar na sua Smart TV, já é mais fácil, é um aplicativo que sempre vem em todas as TVs, ou no seu celular, no seu iPhone, smartphone. O que você quiser, ficar bem à vontade, a nossa intenção é crescer junto. Como se a gente tiver aí, não vou ser muito de imediato, eu falar para vocês assim, se 5 mil desses se inscrever no nosso canal, nós vamos dar uma levantada muito grande no nosso canal do YouTube para informar não só regional, mas sim a nível nacional, tá? Um grande abraço para você. Genilson coloca... o Wilson, exemplo de comprometimento e respeito pela coisa pública, é o comentário do Genilson. Eu faço assim com o Wilson, às vezes pergunto: Wilson, quem que é essa pessoa aqui que está colocando esse comentário? Porque ele, com certeza, tem muita gente interagindo que conhece o trabalho do nosso querido Wilson, nosso convidado aqui. Leandro Freire está com a gente, Edson de Araújo, fofo, sempre está com a gente acompanhando a nossa transmissão. Edson Araújo, mas a gente conhece ele como Fofo. Ele é uma pessoa muito especial para nós aqui, para o nosso Papo Cabeça, que acompanha a nossa transmissão. Então, se inscreve no nosso canal, tá, gente? Para a gente continuar divulgando. No próximo live, nós vamos fazer pelo YouTube. Wilson, Imprevita, eleições, um caso só para poder... quem está chegando agora. Então, as eleições do Imprevita, como é que ficou? Foram adiadas... Estão suspensas. Estão suspensas. Isso, estão suspensas. A gente vai aguardar a decisão judicial. Está falando lá que o desembargador pediu para aguardar até a sentença final. Então, esse processo vai voltar para a comarca de Itapemirim e a gente vai aguardar. Mas, como eu falei, quarta-feira, eu já solicitei hoje uma reunião com o presidente da comissão, junto com o representante do sindicato. Eu liguei para a presidente hoje, a Adrianinho, fica aqui meu abraço para ela, explicando que eu precisaria o sindicato estar presente nessa reunião para a gente ver o que fazer. Que o interesse também é do Imprevita, mas também do sindicato que entrou com essa ação. E a gente só quer resolver o problema. A gente não quer, de maneira nenhuma, querer atrapalhar ou prejudicar, assim como o sindicato representou muito bem. Por isso que eu dou meus parabéns a Adrianinha, que representou esses servidores que estão sofrendo desde 2017. Muito obrigado, Marcela, pelo boa noite aí, Vitor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acompanhei em Itapemirim, né? O seu currículo é um currículo como servidor invejável por muitos. Eu gostaria de falar invejável porque é um currículo muito bom de trabalho prestado ao serviço público. E agora, como presidente,
Então, muitos gostariam de ter. Eu não sei se é um anseio de muitos, mas gostaria de ter esse currículo que você tem. Mas eu observei uma coisa no Iprevita, há um tempo desse atrás, que foi o seu trabalho muito forte com a questão de gerência política dentro do sindicato, que você não deixou, foi firme juntamente ali, porque, de certa forma, isso poderia atrapalhar os trabalhos da nossa Previdência. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, como que o Iprevita lidar com as questões políticas? Como que é esse desafio? Você falou aqui sobre o Paulo, né, o presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Como que vocês conseguem conduzir? Como que você consegue conduzir isso daí? Visto que em Itapemirim, em especial, a política é muito acirrada. Como lidar com isso daí? Primeiro, é o resultado que a gente vem obtendo, né? Eu acho que o comprometimento, como você falou no início aí, e a gente vai adquirindo respeito, né? A gente não começou agora. A gente vem, né, desde 2005. E para a gente não entrar na política, o primeiro passo é eu não estar afiliado a nenhum partido político. Até hoje eu não estou afiliado a nenhum partido político. Convite recebi? Recebi. Às vezes a gente, vamos botar assim, proteger o Iprevita, não deixar isso, primeiro respeitando as autoridades. Eu respeito muito o prefeito, eu respeito muito o secretariado, eu respeito muito os vereadores. Então isso acaba trazendo uma segurança para a gente. E eu evito muitas vezes, até me prejudico até minha família, não pedir nenhum cargo. Hoje, para você ter ideia, nós dentro do Iprevita não temos cargo comissionado, nós não temos estagiário, eu não tenho nenhum parente empregado, nunca tive. Tive 2, 3 meses aí, não consigo, não peço. O pessoal fica até chegando assim, Wilson, sua esposa está desempregada, você vai deixar sua esposa? Sua filha, nenhum estágio você não conseguiu? Eu falei assim, não peço. Não é que eu não quero ficar devendo favor, não é isso, não é orgulho. É porque as pessoas misturam muitas coisas. Entendeu? Às vezes eu vejo assim, poxa, vamos falar a linguagem, eu não quero ficar rabo preso com ninguém. Entendeu? Então eu tenho autonomia. Para você ter ideia, Tiago, eu nunca me candidatei nas eleições do Iprevita. Os conselheiros são eleitos e eles escolhem os seus diretores. Então, eles reconhecem o trabalho que a gente vem fazendo. Então, vem sendo reconduzido por eles. Então, mas vou falar com você que é fácil, não é difícil você não deixar a política entrar. Eu peço muito meus servidores, às vezes eu falo com eles, gente, não vão deixar a política entrar. Eu peço muito aos conselheiros, peço muito aos diretores, sei que é difícil. O pessoal me chama de antiquado, mas a gente sofre uma pressão. Wilson, vocês têm que entrar na política. Pessoas, né, me desculpa aqui a falta de modéstia aqui, mas eles falam assim, pessoas boas têm que entrar na política. Estou evitando, estou segurando, não sei até quando, mas a pressão é grande também. Então, a gente não entrar na política faz com que a gente seja respeitado. E hoje, aonde a gente vai, inclusive nós hoje somos respeitados não só pelos servidores, não só pelas autoridades, nós somos respeitados pela sociedade, de um modo geral. Nós, inclusive, usamos o nosso uniforme, nós andamos na rua de cabeça erguida e a população sabe quem nós somos. Na época que nós tivemos que o prefeito atrasou as contribuições 10 meses... Eu exatamente ia te fazer essa pergunta. A população se virou ao nosso favor, cobrou o prefeito, paga o Iprevita. Entendeu? Não foi só os servidores, os seus segurados, foi a sociedade de um modo geral. O Iprevita sofre muito, a Previdência sofre muito se tiver um prefeito ali irresponsável. Exatamente. Que não tem responsabilidade com a coisa pública. É assim mais ou menos que funciona, o pessoal entender? Hoje, graças a Deus, nós estamos, né? Tá tudo em dia? Tudo repassado. O único problema que nós tivemos foi em 2020, né? Com aquele prefeito maluco que nós tivemos lá, né? Irresponsável, vamos dizer assim, de verdade. Nós tivemos que acionar a justiça. Fomos até desacatados dentro do gabinete dele. E a gente com o objetivo de alertá-lo, né? Porque ele estava deixando de repassar até as contribuições do segurado, que dá improbidade administrativa, é crime, né? Então, foi o único problema que nós tivemos com o prefeito, foi aquele. Tanto é que ele nem continuou, né? Pessoal, olha só.
O papo é assim, frente a frente. O Wilson, ele é essa pessoa séria aí mesmo, gente. Ele é direto, ele é sério mesmo. Hoje nós precisamos, quando a gente fala, nós falamos de pessoas sérias que precisam entrar na política, fazer a diferença. Queria mandar esse recado para vocês, é que a irresponsabilidade de muitos gestores não atrapalha só a Previdência. Nós estamos falando de Previdência especial, mas todo o município, o contexto, todo o município. É quando algumas obras sem responsabilidade, sem planejamento, são feitas e não são entregues no prazo, com muitos problemas. Então, é uma situação de responsabilidade nossa. Primeiro, nós precisamos, Wilson, assumir essa responsabilidade como eleitor, como votantes, que vamos eleger e escolher os nossos representantes. Esse fato que o Wilson colocou, eu como servidor de Itapemirim, eu acompanhei muito. Fiquei muito triste e preocupado, Wilson, quando não está repassando. Se não está repassando, vai ficar um rombo. Vai ficar um rombo na Previdência e a aposentadoria dos servidores e é mais que justo a gente estar acompanhando ali e a população e os que fazem parte, né, ali são contemplados ali pela Previdência, se preocuparam muito. Então, parabéns por essa condução da nossa em cobrar, porque dentro de gabinete, chamando a atenção, cobrando, tem que ter alguém de pulso firme, e quero te agradecer por nos representar tão bem. Eu vou te fazer uma pergunta em cima disso, mas Ricardo Simão está com a gente aqui, Tatá, Arísio Rodrigues, boa noite, Tânia Amaro. Tânia, um grande abraço no seu coração. Josiara Gomes está também assistindo a gente aqui, acompanhando a gente. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela interação. Wilson, naquele momento ali que ocorreu tudo isso daí, os repasses foram feitos depois, mas só depois que acionou a Justiça. Depois nós acionamos a Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, entendeu? Foram 10 meses, se eu não me engano. Acumulou um montante de quase 8 milhões. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro, não, Previdência não. Mas pagaram com juros, multa, entendeu? Conforme manda a lei. Conforme manda a lei. Isso. E nós, né, tivemos o apoio do Tribunal de Contas, que nós fizemos uma representação lá, deixar bem claro que quando nós fizemos uma representação foi de comum acordo, apesar de os conselheiros abraçaram a ideia, mas a gente, como gestor, nós tivemos que acionar a Justiça, a lei fala isso. A gente tenta primeiro o diálogo, né? Primeiro avisa que está atrasado, procura, faz a conversa, e não teve conversa, então nós tivemos que acionar a Justiça. Infelizmente, a gente não queria isso. Foi o único caso que nós tivemos hoje aqui, desde a sua criação do Iprevita, nós nunca tivemos problema de repasse. O estranho é que o município é um município rico, né? Um município rico. Rico. Eu quero... É uma espada de dois gumes. Eu quero... nós apontamos um fato triste que aconteceu no município, com uma administração desastrosa. Eu quero parabenizar também o doutor Antônio por estar conduzindo, estar fazendo os repasses direitinho, né, Wilson? Se está acertando, nós vamos falar que está acertando. Ótimo, parabéns à administração de Itapemirim, que está conduzindo, falando aí de Imprevita, que nós estamos falando aqui, parabéns por estar fazendo o repasse certinho ali, porque a gente tem servidor assistindo a gente aqui, como o Mauro Cunha, uma turma aqui acompanhando a gente aqui, legal aqui, servidores do município de Itapemirim, que estão acompanhando os passos da administração. Quando erra, a gente cobra. Quando acerta, a gente parabeniza. Isso é um papo cabeça com vocês. Muito obrigado, Miss Raim, que está acompanhando a gente também, a nossa transmissão. Wilson, falando agora com você sobre... Nós citamos o ponto político, questões políticas dentro do município de Itapemirim. Conversando mais com você de frente a frente aqui, eu estou vendo que o sucesso do Imprevita, por que o Imprevita ele é assim, tão referência, não só a nível municipal, como estadual e a nível federal? O que se dá esse sucesso do Imprevita? Porque eu vi um tempo desse atrás aqui que Marataízes gostaria muito de ter
o IPREVITA, por que não tem? Gostaria que você respondesse por qual motivo que não tem essa referência que é o IPREVITA, explicasse um pouquinho para vocês por que esse sucesso do IPREVITA. Eu vou começar pela última pergunta, por que Marataízes não tem? Marataízes teve, na época, logo que foi criado o município de Marataízes, foi criado o regime próprio, só que eles misturaram as coisas. Misturaram em que sentido? Né? Isso que eu estou sabendo. A caixinha, né, o dinheiro que deveria estar sendo capitalizado, eles pegaram o dinheiro e estavam investindo em obras. Então, o Instituto não foi para frente. Inclusive, tiveram que devolver esse dinheiro todinho que descontaram o servidor, e esses servidores passaram para o regime geral. Nós, do IPREVITA, fomos chamados em 2 ou 3 oportunidades para conversar com o secretariado. Nós tivemos com o sindicato também de Marataízes. O sindicato, não me lembro, mas eu acho que participou de uma reunião. E nós passamos a vantagem que é um regime próprio no município. E Marataízes tinha tudo para ter um regime no município novo, uma massa de servidores novas. Então, estava começando do zero, mas tinha tudo. Mas, infelizmente, agora, com a reforma da Previdência, em 2019, isso foi vedado. Não pode se criar mais regime próprio. O que tem, tem. Quem tem... Exatamente. Então, é manter o que tem, ninguém pode entrar mais. Com relação ao sucesso do IPREVITA, é aquilo que eu falei no início. O comprometimento, não só dos diretores, mas dos conselheiros. Esses conselheiros que estão lá até hoje, se dedicando, sem receber jeton, participativo, presentes, entendeu? Você faz reunião lá no Instituto, nós temos todos os conselheiros, seja eles titulares e suplentes, estão participando. Hoje, o Instituto aqui, nós estamos atuarialmente superavitário em mais de 63 milhões, que eu vou voltar depois a explicar um pouquinho sobre isso, e nós já temos uma reserva financeira de mais de 80, vão chegar a 290 milhões agora, reserva, 290 milhões. E o que a gente arrecada hoje, que a receita do IPREVITA, ela consiste na contribuição do segurado, na contribuição, no repasse da parte patronal e dos rendimentos de aplicação que nós temos. Mas o que a gente arrecada hoje de contribuição previdenciária, a parte do segurado e a parte do patronal, 50% paga todos os nossos aposentados e mais a nossa despesa administrativa. Então, a gente consegue capitalizar 50% daquilo que a gente arrecada. Todo ano é feito um estudo atuarial e a gente vê esse fluxo de receita e despesa, como que está isso. Então, sem mexer na nossa reserva, que hoje está em 290 milhões, se a gente continuar com esse equilíbrio que a gente tem, nem equilíbrio, esse superávit de receita, nós vamos até 2036, 2040 nesse nível, entendeu? Só que nós temos uma preocupação aqui, aí essa preocupação nós do IPREVITA já fizemos essa recomendação ao presidente da Câmara, nós já fizemos ao prefeito e já fizemos ao SAAI. Por favor, realizem concurso público. Nós tivemos 2020 com a Covid, 2020 nós tivemos muitos aposentados que faleceram, nós tivemos muitos servidores que faleceram, nós temos pensionistas, aumentou o número de aposentados pensionistas e o servidor está reduzindo. Hoje nós estamos com uma proporção de ativos para inativos de 8. O recomendável é 4. Nós estamos numa situação confortável, mas nós vamos esperar chegar no limite para abrir concurso público? Não. Nós temos que tomar, o remédio tem que ser agora, não é esperar não. Porque a gente vê dentro da prefeitura de Itapemirim, não só agora dessa administração, mas de todas. Se pegar a proporção, nós temos mais servidores contratados do que servidores efetivos. Efetivo, entendeu? Contribui automaticamente para o IPREVITA se manter. A sociedade pode até entender, mas mais servidor, não. Servidor. Servidor. A prefeitura precisa de servidor, entendeu? O contratado tem que existir? Tem, mas nós precisamos de servidores. Porque o contratado, ele aprende, vai embora. O comissionado aprende, pega o nosso dinheiro, vai embora. Servidor aqui. Servidor e sem contar, Wilson, que tem vários dispositivos. Hoje a pessoa entra, você não vai citar isso, mas eu posso comentar, às vezes a pessoa entra como servidor para trabalhar e às vezes depois que passa no concurso, passa o período probatório, às vezes vai fazer corpo mole, às vezes... Então, mas existem servidores sérios
Existem servidores comprometidos, entendeu? Existem também servidores comissionados sérios também que fazem um trabalho, faz jus ao salário que ganha, como existe um mau servidor. Então, isso não é uma desculpa. Então, fica aí esse pedido aí do nosso presidente. Vamos ver como se comporta aí os últimos, esses anos, que já está na hora de abrir um concurso nisso daí, para a gente poder estar recompondo esse pessoal. Eu mesmo, no período de Covid, eu acompanhei muitos servidores mesmo que faleceram, perderam suas vidas, e precisa de... Só da autarquia sair foram 8, se não me engano. 8 queridos aqui, que se eu falar aqui, eu vou até me emocionar, de pessoas que deixaram a gente. 8 de uma autarquia do site Itapemirim, que infelizmente a gente... No número de 110, 115 servidores, a proporção então, foram 10% para 15%. Então, esse é um número alto. Que o está colocando aqui que não é contra aos contratados, ou não, de forma precisa, mas tem que recompor o efetivo, né? Dada a contribuição para o IPREVITA para a gente conduzir. Gostei desses dados aí, Wilson. Estou muito feliz. E eu, em cima disso aí que você falou, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque a gente já está indo para o final. Vou deixar você falar o que você acha mais interessante colocar aí. Mas, Wilson, eu ia fazer uma pergunta para você. Nós falamos da forma da condução do IPREVITA, da CIP, um pouquinho falando sobre isso, falando sobre como está a nossa previdência ali em Itapemirim, o IPREVITA. Mas eu ia falar uma coisa. Com esse currículo seu, com esse trabalho responsável que eu respaldo aqui, porque quando eu não respaldo, ou quando eu tenho dúvida disso daí, eu realmente não falo. Mas como eu tenho certeza disso que eu estou falando, com esse seu currículo, com esse seu trabalho à frente da Previdência, eu vejo alguns comentários de algumas pessoas, de servidores. O Wilson Marques não vai se interessar por política para poder, mesmo que assuma outro presidente à frente do IPREVITA ali para conduzir os trabalhos, alguém, de repente, ali do IPREVITA ali já pegou um pouco dessa bagagem sua, é contribuinte, pode contribuir. O Wilson é pré-candidato a prefeito do município de Itapemirim? Não tem nada definido. Eu recebi convite, vou falar com você que eu recebi convite, de partidos, de servidores. Eu tenho falado com eles. Vontade a gente tem, credenciais a gente tem. Mas eu falei no início aqui. Só eu volto a falar aquilo. Por que o IPREVITA hoje é diferente? Por não entrar na política. Então, para mim entrar na política, eu teria que deixar o IPREVITA. Eu tenho que me afastar do IPREVITA e deixar o IPREVITA afastado. E eu tenho que ter o comprometimento dos servidores. Se a gente faz um trabalho bom no IPREVITA, porque os servidores me apoiam. Então, se um dia a gente tiver que ir para a prefeitura, eu quero ir com o apoio dos servidores. Entendeu? Não é que eu sou contra, como você falou, contratados, coisas todas, não, mas é o que dá sustentação para nós, servidores, dá sustentação. Nós temos servidores, às vezes o pessoal critica assim, servidor, né, ou seja, existe servidor ruim. Gente, existe em todas as áreas. Se você tiver uma empresa privada aí, você vai ter um servidor bom, mas você vai ter um ruim. Entendeu? A gente tem que isso. Mas muitas das vezes o servidor ele é ruim porque ele está desmotivado. Porque às vezes ele não tem nem cadeira para sentar, porque lá tem quantos contratados no lugar dele, tem quantos comissionados. Qual a motivação que o servidor tem? Aí o comissionado às vezes nem vai lá trabalhar, chega sexta-feira. Eu falo porque eu tenho experiência nisso, eu trabalhei dentro de prefeitura, eu fui lá e eu vi. E a gente recebe muitos servidores lá reclamando que não tem nem lugar onde sentar. Isso não pode. Então, o pessoal tem que lembrar que servidor, médico é servidor, bombeiro é servidor, policial é servidor. Não é só esse pessoal que trabalha na área administrativa, não. Nós temos enfermeiros que são servidores. Então, não vamos generalizar, porque nós temos servidores bons e eu acredito muito nos servidores. Tanto é que o IPREVITA é só servidores, nós não temos cargos comissionados. Nada contra, estou deixando aqui, gente, claro. Eu acho que dentro da política tem que ter os cargos comissionados, tem que ter essas coisas todinho. Mas vamos valorizar o servidor. O servidor precisa ser valorizado. É isso que eu cobro. Lise Delunardo está com a gente também, acompanhando a nossa transmissão. Coloca Wilson, parabéns. Muito obrigado pela participação. A todos aí que estão com a gente aí acompanhando a nossa transmissão. Wilson, nós já estamos finalizando esse bate-papo com você. Acredito que nós reforçamos bem a questão do IPREVITA, das eleições. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem
para o público. Sempre que a gente acompanha, sempre que vem no nosso Papo Cabeça, eu peço o convidado para que mande uma mensagem. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, seja endereçada aos servidores, referente à Imprevita, no geral, para todos os servidores, ao nosso público que acompanha o nosso Papo Cabeça, uma mensagem aí para o público que acompanha a gente, como você quiser à vontade de fazer as suas considerações. Eu vou fazer primeiro um agradecimento a todos que acompanharam aqui. Muito obrigado, meus amigos aí, servidores, que eu tenho muitos servidores que nos conhecem, pessoas que não são servidores. Obrigado, entendeu, pelas palavras, pelo carinho. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui são para os servidores com relação às eleições do Imprevita. Participem, a participação de vocês na escolha dos conselheiros vai refletir na escolha do presidente. Então, vocês têm que saber muito bem quem vocês vão votar. É como eu falei aqui, esses conselheiros e esses diretores, eles são responsáveis por mais de 84 milhões. É o futuro de vocês, servidores, da sua família, sua esposa, seus filhos. Então, pense direitinho, cuide do Imprevita, defende o Imprevita onde ele estiver. Vocês podem ter certeza, enquanto nós estivermos lá no Imprevita, o Imprevita tem que ser dado continuidade. Não importa se eu vou sair, se eu não vou sair, quem entrar, seja ele conselheiro ou diretor, tem que cuidar. Então é muito importante a participação dos servidores nesse processo eleitoral. Entendeu? A presença de vocês, nós precisamos de 50% mais um, mas por que nós não podemos chegar a 80% dos servidores votando? A gente vai estar com uma urna fixa dentro do Imprevita, a gente vai estar com uma ou duas urnas itinerantes, a comissão totalmente pessoas de boa índole. Então, não tem o porquê de servidor falar que não vai votar nas eleições do Imprevita. Com relação à sociedade, gente, é até difícil a gente falar, que a gente está acostumado com o público mais de servidores. Mas nós precisamos escolher, a mesma mensagem que eu deixei para os servidores, escolher pessoas realmente comprometidas. Às vezes nós temos bons prefeitos, pessoas boas, entendeu? Mas quando chega lá, se perde por ser mal orientado, aí acaba prejudicando. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, o prefeito ele não é obrigado a saber de tudo, mas o prefeito tem que escolher com quem ele quer realmente trabalhar. A gente vê aí grupos grandes, né, de partidos, coisas todinho, depois que entra e que ganha, cada um quer seu pedacinho ali, todo mundo quer tomar conta. Então fica a mensagem que para os futuros prefeitos, até para o próprio prefeito que quiser, prefeito, escolhe pessoas capacitadas. Nós temos servidores, nós temos gente capaz em Itapemirim, nós temos pessoas que têm condições de fazer Itapemirim sorrir. Eu falo porque eu tenho andado nesse estado, tenho andado alguns estados aí do país, e a gente às vezes não tem, quando fala Itapemirim, vira chacota, porque é tanta notícia ruim que sai nesses noticiários aí, a gente não está tendo notícia boa. Então, eu acho que o povo precisa sorrir um pouquinho. Fica aqui. Quero agradecer ao doutor Antônio, né, também por ter nos visitado. Nós, nesse tempo todinho, se recebemos visita de 3 prefeitos, lá foi muito. E o doutor Antônio já esteve 2 vezes lá conversando com a gente. Então, fica aqui o meu agradecimento a ele. Mas essa mensagem, doutor, não quero que o senhor leve a mal. É só mesmo que eu sei da aflição que o senhor está passando. Que o senhor é uma pessoa boa, uma pessoa que tem boas intenções para o município de Itapemirim, mas procura caminhar com pessoas boas, comprometidas com o município de Itapemirim. Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Mais uma vez, Thiago, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Eu corro disso aqui, eu evito isso aqui, mas às vezes não tem como, entendeu? Então fica aqui meu agradecimento a todos que nos acompanharam. Boa noite a todos. Pessoal, eu quero ler aqui um comentário de Selber, que chegou com a gente, colocou: eu estou chegando, de repente vai participar, né, lá do candidato lá. Opa, tu posso fazer campanha não, gente? Não pode não. Márcia Chaves está com a gente, Fabiano Salles está com a gente. Ficou uma mensagem aí para a sociedade, do Wilson, para os servidores, e eu quero só corroborar para a gente finalizar, para a gente fechar a nossa live aqui certinho, com todos aí que acompanham a nossa transmissão aí. Eu quero falar o seguinte: quando você escolhe pessoas sérias para te representar, pessoas capacitadas,
pessoas que têm, no mínimo, condições intelectual de conduzir um debate, você vai ter resultados positivos. Quando a gente escolhe mal, ou pelo menos é o que uma coisa interessante que o Wilson falou, a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que se acompanhar, andar ladeado de pessoas sérias, pessoas capacitadas para te orientar. Então, gente, é importante isso daí, essa mensagem que fica para vocês. Vamos escolher melhor e a gente sempre na torcida por Marataízes, um município melhor para a gente viver, Itapimirim também, que venha a ter sucesso aí. Essa é a mensagem para nós aqui. Wilson, eu te agradeço. Acredito que outras oportunidades virão, tá? No momento, num tempo oportuno. Te agradeço mesmo pela condução do nosso Imprevita ali e que Deus te abençoe muito. Amém. Tá? Deus te abençoe muito nessa caminhada aí. A você, então, aqui na câmera aqui me acompanhando. Na próxima segunda, nós vamos receber no nosso Papo Cabeça o vice-prefeito de Marataízes, Jaiminho, mas conhecido como Jaiminho, né? José Amintas, mas ninguém, se falar José Amintas, nem sabe. Jaiminho, o vice-prefeito de Marataízes, estará com a gente na próxima segunda-feira, tá? Dia 14 tem uma convidada muito especial para poder falar de um tema importante. Dia 21, João Bichara Neto também estará com a gente, vereador de Itapimirim, e assim segue todas essas pautas, só para você acompanhar um pouquinho. Muito boa noite, até segunda-feira que vem, em mais um encontro do nosso Papo Cabeça.